Fala, fofuchas e fofuchas, beleza, galera? Tranquilinho? E aí, como é que tava esse recesso aí? Se deu pra descansar, ver o contatinho, curtir um pouquinho, fazer uma maratona de uma série, né? Sei como é que é. Tranquilo, gente. Estamos voltando agora. Essa semana aí é a semana de revisão, que semana que vem é a semana de prova. Eu até acabei não postando aí para vocês. Geralmente para vocês eu posto aí na quarta-feira, né, que seria a aula de vocês. Eu não postei porque eu tive problema aí com o computador, e hoje que eu tô conseguindo gravar o vídeo e vou estar postando para vocês aí. Mas tranquilo, estamos dentro da semana. Esse é o nosso último conteúdo da apostila do segundo bimestre. A gente está fechando esse conteúdo aqui, e semana que vem como é que fica? Semana que vem vocês vão fazer todos os exercícios da apostila e vão me mandar ou pela própria plataforma. Se me manda pela plataforma, eu corrijo ali pela plataforma. Lembrando que tem que tirar a foto da frente da apostila com seu nome. Coloca seu nome lá na folha. Estou pedindo isso aí para todas as turmas. Tem na frente lá da apostila, tira a foto com teu nome, virou a folha. Na folha do exercício, bota teu nome também na folha do exercício, tira. Tá? Para evitar aí de falar, tirou a cópia da foto do trabalho de outro colega. Então, em cada folha que você tirar a foto do seu exercício, você coloca teu nome ali na tua apostila. Tranquilo? Ou você me manda pela plataforma, ou você me manda pelo aquele e-mail que a gente já conhece. Quem não lembra, o e-mail está aqui, ó. Tô deixando aqui o e-mail na descrição pra gente. Mandou aqui, essa semana, vai ter essa semana que vem toda aí para poder me entregar. Ver se a gente consegue entregar isso aí até aí na quinta-feira que vem, né? Então vai ter uma semana aí para entregar e eu poder corrigir, já mandar logo para a Érica lançar o boletim de vocês. Lembrando aí, quem não fez os trabalhos, faz os trabalhos já e manda os trabalhos, porque vai ser tudo somado, né? Eu passei várias atividades aí, ó, o pessoal até reclamou, caraca, André passou várias atividades, mas todas elas estão valendo ponto. Todas elas eu estou somando pontos aí pra gente. Tranquilo? Então é legal fazer isso. Eu vou passando a atividade, você faz o exercício, manda para mim e soma ponto, vai somando. Se você não fez algum, dá uma olhada lá na plataforma, vê o que você não fez e faz e manda para mim. Que a gente fecha a tua notinha e tá tranquilo. Vamos lá? Então beleza, vamos agora para nossa última parte da apostila. Partiu! Vamos lá, galera, beleza? Tranquilinho aí? Vamos agora para o nosso último conteúdo do segundo bimestre. A gente vai começar a ver agora, daqui para frente, o que a gente chama de tripé da sociologia. São os três grandes sociólogos que formam a estrutura básica do que a gente chama de sociologia. Nós vimos, só para você lembrar, nós vimos aqui o criador, né, o Comte, que cria a sociologia, mas ele não era nem sociologia ainda, ele chamava de física social, que a gente falou aqui. Então ele cria o movimento positivista, que inclusive é a base aí do fascismo mais para frente, aquela ideia ali positivista. E a gente vai ver agora o Durkheim. Dos três que a gente vai ver aqui agora, que é o Weber, o Karl Marx. O Karl Marx comunista, André? Esquece o Karl Marx como comunista. Não interessa, ele torce pro Flamengo, pro Vasco, qual é o time dele, qual é a visão política dele. Aqui a gente vai ver a metodologia científica do cientista Karl Marx. Então o tripé da sociologia é o Weber, o Max Weber, o Karl Marx e o Durkheim. A gente vai ver aqui o Durkheim primeiro. O Durkheim, ele é o primeiro sociólogo. Diferente aí do Comte, que não era sociólogo.
aqui você vai ter o Durkheim. O Durkheim, ele é o primeiro sociólogo. Ele vai ser o que vai desenvolver os métodos científicos da sociologia. Isso é que é importante. Enquanto a gente viu aqui o Comte é o cara que dá o pontapé da necessidade de se estudar a sociedade, você tem agora um cara que ele vai criar os métodos científicos para se desenvolver isso. Ele vai ser o primeiro a criar uma cadeira dentro de uma universidade de sociologia. Ele vai ser o professor de sociologia da Sorbonne, na Universidade de Sorbonne. Então ele é o cara que vai construir a sociologia como ciência. Não, olha só, tem uma metodologia para a gente estudar sociologicamente, estudar as sociedades. É ele que vai desenvolver isso, beleza? Botar aí Durkheim, ele nasceu em 1858 e vai até 1917. Ou seja, pegou aí toda a Revolução Industrial, todo aquele aparato de Primeira Guerra Mundial, vai morrer aí um pouquinho antes do final da Primeira Guerra Mundial, mas vai pegar todo esse desenvolvimento tecnológico, industrial, vai pegar lá a La Belle Époque, vai pegar essa ideia aí principalmente essa ideia do darwinismo social, de uma sociedade evolutiva, daí muita gente chama ele de positivista, que ele tinha essa visão, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, que a sociedade ela desenvolve, as sociedades menos desenvolvidas, atrasadas e sociedades desenvolvidas. Como assim, André? É que às vezes a pessoa não consegue entender. É a ideia de que, seja lá, se caísse uma bomba atômica agora que matasse a maioria das pessoas e a sociedade de novo ressurgissem, elas ressurgiriam de novo da mesma maneira, surgindo clãs, monarquias, surgindo democracias, capitalismo, ou seja, esse é um processo natural de desenvolvimento. Essa é a visão que ele tem. Ele não acredita que poderia surgir outras formas de organização social, que é um processo obrigatório pelo qual as sociedades deveriam passar. O positivismo pensa assim. Percebeu? Então tem uma visão positivista e desenvolvimentista. A ideia de que é obrigatoriamente passar por cada etapa dessa. Ele segue aí. Então você tem aí sociedades atrasadas, sociedades e sociedades desenvolvidas. A gente já discutiu isso em outras aulas. Esse conceito ele caiu hoje, ele não existe mais. A gente quando quer discutir, a gente fala sobre sociedades com alta tecnologia e uma alta complexidade sociológica e sociedades mais simples, com baixa tecnologia. Isso não quer dizer que a sociedade seja melhor ou pior, se ela seja civilizada ou não civilizada. É que até o conceito de civilizado fica complicado, Numa sociedade cheia de racista, homofóbico, assassino, serial killer, até que ponto nós somos civilizados? Se você olhar para o índio, não tem serial killer, não tem homofóbico, não tem racista. Então você não, é complicado você querer analisar, querendo chamar uma sociedade civilizada, mais desenvolvida e menos desenvolvida. Só estou dando essa estrutura aqui para você poder entender. Beleza. Então vamos lá. O que o Durkheim ele vai fazer? Primeiro ele vai ver a sociedade como um grande organismo vivo. Ele vê a sociedade, só que a sociedade não é uma coisa. Para pensar o seguinte, a sociedade não é uma coisa física. Não é igual uma cadeira. A sociedade é um conceito.
André, eu não consegui entender. Vamos lá, fica mais fácil. Amor. Amor é um conceito. Você dá um nome a uma coisa abstrata, amor. Ele não existe fisicamente. É algo abstrato. Mas esse algo abstrato, ele pode existir. É isso que o Durkheim ele vai mostrar pra gente. Ele fala assim, não dá para fazer ciência, mesmo sendo uma coisa abstrata. Porque é uma coisa abstrata, mas nós podemos, através das reações que nós temos em relação a essa coisa abstrata, nós podemos conceituar ela como existente. Então é o que a gente chama de realismo epistemológico. Epistemologia significa técnica, é uma técnica do realismo, a ideia de que você pode olhar para esses seres abstratos e perceber que eles existem. Existem através de seres físicos. Às vezes é meio complicado isso das pessoas entenderem. Vamos lá. A prova física de que o amor existe. O amor existe porque nós criamos um dia dos namorados, nós casamos, nós nos relacionamos através do amor. Então, mesmo que o amor não exista fisicamente, ele é um conceito que ele muda o mundo físico. Perceberam? Ele muda o mundo físico. A crença no amor, a crença na existência do amor modifica o mundo físico. Entendeu? Então, eu tenho como estudar o amor. Não estudar o amor como uma coisa física, mas sim estudar o amor como um conceito que modifica o mundo físico. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, ó, Deus existe, vou dar um exemplo, seja como for o Deus, vamos pegar aqui, ó, um Deus Íris, o Deus Íris, ela já não existe mais pra gente. Por quê? Porque não tem uma sociedade hoje que creia nessa deusa. A gente estuda, sabe que ela existiu, sabe que a crença existiu no sentido de... A gente sabe que a crença na existência dela modificou toda uma sociedade no Egito, só que hoje ela não modifica nada. Entendeu? Então, olha como é que esse realismo epistemológico mostra que a gente pode estudar esse ser, mas não esse ser abstrato, mas não querendo entender ele, porque ele é abstrato, ele não existe fisicamente, mas com a crença dele eu consigo entender a estrutura. Família não existe. A família é um conceito, entendeu? Mas eu posso entender a família, os laços que as pessoas criam, né? Uma mãe que não precisa nem ser mãe, que é a mãe consanguínea, né? A criança nasceu, a mãe adotada, da criança adotada. Tem mãe que ama tanto o filho que se der um tiro no filho, ela se joga na frente e ela morre por ele. Por quê? Porque é filho. O que é filho? Nem saí. Você não pode nem dizer que filho é o cara que você saiu de dentro de você, é o cara que você criou. Percebeu? É um conceito abstrato. Mas a gente sabe que ele existe porque ele modifica o ambiente ao nosso redor. Então Durkheim ele entende isso. Então ele fala, aí com isso ele prova para você que existem coisas abstratas que elas modificam a realidade. A sociedade é uma coisa abstrata. Então a sociedade ela existe nessa estrutura, nesse realismo epistemológico.
Entendeu? Né? É que aí, por isso ele usa esse que ele chama de método hipotético dedutivo. Através desse método hipotético dedutivo, ele vai mostrar para a gente isso. A gente acabou de mostrar agora aqui que a sociedade ela existe. Outra característica que ele vai colocar é a objetividade científica. Como qualquer ciência, você tem que se afastar do objeto de estudo. Você não pode se influenciar pelo objeto de estudo. É fundamental. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Estou dando esse exemplo aqui porque é mais comum para a gente. Eu quero entender quais são os malefícios que o cristianismo, aí cristianismo eu falo católico, protestante, que o cristianismo faz ao indivíduo. Dificilmente você consegue fazer isso se você é cristão. Por quê? Porque você está dentro do grupo. Você vai puxar brasa para o lado. Então ele fala, você tem que se afastar. Você tem que olhar de fora. Eu até brinco assim, falo assim, ó, imagina que você é um extraterrestre, está chegando aqui na Terra e está olhando o hábito cultural. É esse afastamento. Entendeu? Então ele fala, é importante esse afastamento. Tanto positivo quanto negativo. Eu não posso olhar, vamos dizer, eu quero estudar o comportamento do grupo homossexual na cidade do Rio de Janeiro. Se eu tenho um preconceito e ódio, tenho uma homofobia, eu não vou conseguir ser isento e poder analisar os objetos deixados por esse grupo. Por quê? Porque eu vou estar contaminando a minha análise com a minha opinião sobre o grupo. Então não pode. O cientista ele tem que se despir das crenças dele, da visão dele de sociedade e analisar friamente. Daí a gente fala que o médico não pode operar uma mãe, não pode operar um pai. Por quê? Porque vai ter que abrir o pai e a mãe. Entendeu? Ele vai levar sempre em consideração o sentimento que ele tem sobre o indivíduo. Então você tem que ser o máximo isento possível para poder analisar o caso do indivíduo. Para analisar esses casos. Então assim, quando ele usa o realismo epistemológico, quando ele, utilizando o método hipotético dedutivo, e ele fala sobre essa objetividade científica, em que o cientista ele tem que se afastar, ele não pode tomar partido, ele cria um método para se estudar as sociedades. Então agora eu consigo estudar a sociedade, eu consigo entendendo que a sociedade ela existe, ela é abstrata, mas ela existe fisicamente, porque ela muda o comportamento no mundo físico, eu consigo provar isso, e para poder eu analisar isso, eu tenho que me afastar. Eu não posso participar dessa sociedade, porque se eu participo dela, eu me contamino, eu contamino a minha análise. Tranquilo até aí? Olha como é que o Durkheim agora está fazendo ciência, diferente do Comte. Comte não está preocupado com isso. Agora o Durkheim está, ele constrói uma ciência. Tanto que ele vai criar uma bancada científica, né, na Sorbonne. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá, galera. Então, olha só. Então, seguindo aí como o Durkheim falou, a gente já viu aqui, já construímos aqui os métodos científicos, conforme o Durkheim falou. Então, a primeira coisa que o Durkheim vai dizer é o seguinte: a sociedade ela vem antes do ser humano, ela antecede o ser humano. Eu, na época, na faculdade, eu fiquei, né, não pode, não sei o quê, babá. Eu não entendi o que o Durkheim tinha dito na época. Seria mais ou menos assim, quem veio primeiro, o ovo ou galinha? O ovo ou galinha? Ele não está discutindo isso. Ele não está querendo dizer para você o que surgiu primeiro. Quem surgiu primeiro foi a sociedade ou foi o ser humano? Até porque hoje a gente discute que ser humano e sociedade nascem juntos. O ser humano é um ser social
e ele só se torna ser humano porque ele é social. Há uma simbiose aí, é uma mistura, né? A gente jamais seria ser Homo sapiens sapiens da maneira que a gente se a gente não vivesse em sociedade. Então, uma simbiose aí. Então, definir o que surgiu primeiro, uma sociedade ou o ser humano, seria praticamente impossível. O animal, ele existe, mas ele só vira um ser humano quando ele vira um animal social. Há toda uma simbiose aí. Mas não era isso. Na época, na faculdade, eu pensava que era isso. E ficava quebrando minha cabeça nisso. Não é isso que o Durkheim ele quer dizer. Ele quer dizer o que ele queria dizer é o seguinte: você nasceu. Que ano você nasceu? 2000? 2010? 2005? 2012? Beleza, a sociedade já estava aí. Ela é antes de você. Tudo que está aí, casa, avião, televisão, computador, celular, isso tudo já existia antes de você existir. A sociedade antecede você. Ou seja, você já nasceu existindo numa sociedade. É isso que ele está querendo mostrar para você. E essa sociedade, ela molda você. Ela vai moldar esse ser humano. É o que a gente chama de coerção social. Ela vai coagir você e vai doutrinar você a viver dentro dela. Isso desde o momento em que você nasce. A língua que você fala, você aprendeu por causa do grupo social que você vive. O tipo de alimento você aprendeu a comer. Porque ninguém aqui come carne de cachorro porque não é coreano. Aqui ninguém fala russo porque nasceu no Brasil. Aqui não tem muçulmano. Pode até ter, mas muito difícil. A grande maioria é cristão ou afro, religiões afrodescendentes. Uma série, língua, alimentação, crença, ninguém aqui sai de burca na rua, sacou? Porque não há esse hábito cultural. Então, essa absorção, e essa coerção feita pela sociedade, o Durkheim ele mostra pra gente, a sociedade existe antes da gente. E quando você chega aqui, ela vai te oprimir. Ela vai te oprimir e te moldar a viver dentro dela. A sociedade ela é coercitiva por natureza. Ela vai fazer você se moldar para viver dentro do grupo. Quer você goste ou não. Você automaticamente vai se moldar a esse grupo. Tá tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente acompanhar aí? Estão entendendo isso aí? Entendendo que você vive dentro desse grupo? Aí vem o lado, que a gente chama de lado positivista de Durkheim. Ele vai dizer o seguinte: existem duas sociedades aí, as sociedades primitivas e as sociedades civilizadas. Olha como é que ele está dizendo aí? Olha esse evolucionismo da sociedade aí. Ele vai pegar o índio e vai falar assim, o índio é uma sociedade primitiva. Ele não vai dizer que é de baixa tecnologia, ele chama de primitiva. É uma sociedade primitiva. Ela não tem divisão técnica do trabalho, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo planta, todo mundo caça, tudo que se divide entre o grupo. E além de todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo divide entre o grupo. Ou seja, é uma sociedade que ela produz, todo mundo produz a mesma coisa, as funções dentro do grupo são iguais para todo mundo, não existem funções diferentes. É igual para todo mundo e a produção tudo aquilo que é produzido é repartido entre
o grupo, é um bem coletivo, todo mundo pensa em todo mundo. Vamos pensar, se a gente foi lá e matou o javali, a gente vai limpar o javali, todo mundo foi lá unido matar o javali e todo mundo vai comer o javali. A gente reparte igual para todo mundo. Os valores e as crenças são iguais, todo mundo é igual dentro de uma aldeia indígena, ninguém é melhor que ninguém. Muita gente erra isso, porque a pessoa fala assim, professor, e o cacique? O cacique não é o chefe? Não. O cacique é um cara que ele é escolhido dentro dos índios quando vai ter uma guerra. Aí ele lidera a guerra. Acabou a guerra, não tem cacique, todo mundo senta junto e todo mundo debate o que vai ser feito. É uma roda ali, como tem o pajé também, que é o cara, o ser mágico lá, o cara que faz as curas e tudo, e nem por isso ele é melhor que ninguém ali dentro, ele vai ganhar mais ou menos do que ninguém ali dentro. Todo mundo é igual, só que ele tem ali uma função de pajé, e o outro uma função de líder na hora da guerra, quando tem a guerra. Então, para você entender aí, que a aldeia possui valores e crenças que são iguais a todo mundo. É uma sociedade mecânica. Mecânica, pensa na engrenagem. Eu faço aqui e passo para você, que você passa para você, e aqui a gente está ligado, está interligado um com o outro, é mecânico, é direto entre eu e você. É uma relação mecânica. Tá? Aí ele fala que a sociedade civilizada já tem uma relação orgânica. Olha, organicismo social aí. Você tem grupos com funções diferentes e pessoas que nem se conhecem. Né? Eu estou dando aula para vocês aqui, que vocês são filhos de alguém que trabalha numa outra função que eu não sei o que é, e cada um exerce uma função. Eu não conheço nem o pai de vocês, e nem conheço o patrão do pai de vocês, dos responsáveis de vocês. Ou seja, existe uma relação aí orgânica, cada um tem uma função, como se fossem órgãos, né? Talvez teu fígado não está ligado direto ao coração, mas você não vive sem o fígado, e nem sem o coração. Há uma relação aí de funcionamento orgânica, mas eles não estão ligados necessariamente, diretamente um com o outro. Percebeu? Para você entender aí, ó. Então vamos lá. Na sociedade, né, civilizada, desenvolvida, na visão aí positivista de Durkheim, existe aí um contrato social. Há uma divisão técnica do trabalho aí. Cada grupo, né, faz uma coisa diferente. Eu falo na sala de aula, falei com vocês na primeira aula. A gente está aqui porque tem alguém colocando a luz, ligando a internet para a gente estar aqui. Senão a gente não estaria aqui. Quem é o cara que liga a internet? Eu não sei. Olha aí, é orgânico. Ele mostra isso para isso. Os interesses são individuais. Eu tenho um tipo de salário, o professor tem um tipo de salário, político tem outro tipo de salário, o dono da loja tem outro tipo de salário, o coletor de lixo tem outro salário, o motorista de ônibus tem outro, o cara que entrega o motorista do Uber, o cara que entrega aí no iFood, ele tem outro tipo de trabalho, tem outros interesses. Se surgem aí grupos com interesses diferentes. Há bem pouco tempo aí houve a primeira greve aí dos entregadores de iFood, né? Entregadores aí de alimentação, de aplicativo. Por quê? Porque eles se viram como um grupo que tem os mesmos interesses, os mesmos problemas. Eles se uniram. Você não vai ver motorista de ônibus, nem professor, nem político junto com eles, porque tem interesses, tem salários e visões diferentes. Então, numa sociedade orgânica, você
cada grupo tem interesses diferentes, salários diferentes, crenças diferentes, visões diferentes. Com certeza os problemas que tem para um garotão branco da Zona Sul, rico, não são os mesmos problemas e a mesma visão de mundo de um garoto preto da Zona Oeste que vive numa comunidade pobre. São visões diferentes, problemas diferentes, interesses diferentes. A sociedade é muito dividida. Então, deu para a gente entender isso aí, gente? Então, o Durkheim, ele mostra isso para a gente. A primeira coisa que ele está mostrando para a gente agora aí, depois de mostrar que existe, que a sociedade ela existe e que a gente pode estudar ela, ele mostra isso cientificamente para a gente. Ela é abstrata, mas a gente pode estudar ela pelo efeito que ela faz no mundo físico. Ele mostra para a gente agora que a sociedade precede o indivíduo e é que ela faz uma coerção nesse indivíduo. Ele fala que existem sociedades que são primitivas, que ela tem uma organização mecânica, onde todo mundo divide tudo igual para todo mundo e todo mundo tem o mesmo interesse, todo mundo tem a mesma crença. E as sociedades civilizadas, na visão dele, em que as sociedades elas vão se desenvolvendo, que essas sociedades civilizadas, que hoje a gente não chama de civilizadas, chama sociedade com alta tecnologia, essas sociedades elas são fragmentadas, são orgânicas, ela tem grupos orgânicos, que cada grupo desse tem uma função que gere a sociedade como um grande organismo vivo. A gente falou disso aqui do Rousseau, olha aí, ó, Durkheim seguindo o mesmo modelo aí, ó. Esse modelo da sociedade como um grande organismo vivo, onde cada grupo trabalha, produz uma coisa, tem um interesse, tem uma crença, tem uma visão de mundo diferente um do outro. Vamos seguir então aí? Beleza? Vamos lá, galera, beleza? Bom, André, vamos seguindo aí então. Você vai falar assim, pô, André, beleza, entendi que a sociedade é algo que existe, ela não é física, ela é uma coisa abstrata, mas ela existe porque ela tem reações no mundo físico. E como essa sociedade ela funciona e como a sociologia estuda essa sociedade. O Durkheim vai falar o seguinte: existe uma coisa que a gente chama de consciência coletiva. O que seria consciência coletiva? É aquela visão, é aquela visão que nós temos, são coisas que existem, são abstratas, coisas que existem e que são comuns à sociedade, às sociedades. Ela vai falar, essa consciência coletiva, ela forma uma coisa chamada fato social. E o fato social é o objeto que a sociologia estuda. André, ainda não entendi isso. Vamos lá. Cada indivíduo ele tem o seu desejo, o seu sonho, a sua vontade. Você tem seus desejos, seus sonhos, suas vontades. Esses desejos, sonhos e vontades são muito parecidos com o grupo que você vive. E quando você está nesse grupo, ele desenvolve uma consciência coletiva. Matar o ser humano é uma coisa ruim. Se você está num grupo onde todo mundo crê que matar um ser humano é uma coisa ruim, você está criando uma consciência coletiva. E você está criando aí o que vai desenvolver o que a gente chama de fato social. A gente vai entender aí os fatos sociais. Eles são desenvolvidos, eles saem de dentro dessa consciência coletiva, desse grupo de pessoas que desenvolve essa visão de consciência coletiva, entendeu? Essa consciência coletiva desenvolve fatos sociais. Vamos dar um exemplo aí de fato social. A língua que você fala,
A língua, vou dar um exemplo aí, a língua que a gente fala, o português, ela só existe como língua, por quê? Porque todos nós, brasileiros, que vivemos aqui no Brasil, aprendemos desde criança, ou seja, houve uma coerção social, porque você não nasceu falando, oi mãe, você não sabia falar português, houve uma coerção onde você aprendeu as normas linguísticas, e que essas normas linguísticas elas são aceitas por todo o grupo, porque se não fosse aceita, eu ia virar para você aqui e falar e você não vai entender nada. Por quê? Porque não existe uma norma para isso que eu falei. Eu posso inventar até uma palavra, mas essa palavra ela tem que ser conhecida pelo grupo, aí vem as gírias. Aí você vai entender gíria. As gírias são grupos de palavras criados por um pequeno grupo que só aquele nicho conhece aquilo ali. A partir do momento que aquela palavra, aquele termo, ele sai do nicho e vai para geral, ele perde o interesse do grupo. Por quê? Porque o grupo criou um conjunto de termos que só eles entendem. Então, quando eles querem conversar e falar alguma coisa para o resto dos outros grupos não entenderem, eles usam aqueles termos. Entendeu? Isso é normal acontecer. Então você entendeu aí, ó. A língua, ela é um fato social, porque ela é criada pela sociedade, do consciente coletivo, há uma coerção sobre o indivíduo aprende aquela língua, é uma regra geral para todos, e eu consigo falar com você e você me entender. Porque existe uma regra linguística que todos nós entendemos. E se eu quiser falar com um grupo específico para o outro não entender, aí eu tenho que desenvolver um código e esse pequeno grupo tem que entender. Se esse pequeno grupo não entende, ele não funciona. É muito comum você ver em filme e acontecer isso aí. Eu já vi muito isso acontecer. Você está numa roda de pessoas, as pessoas estão conversando, você chegou naquela roda, você é indesejável para aquele grupo de pessoas ali. A primeira coisa que eles fazem é começar a falar inglês. Eles começam a conversar em inglês. Pronto, se você não sabe inglês, você está fora. Entendeu? Acabou. Eles começam a falar em inglês e você vai ficar sem entender nada. Entendeu? Você vai ficar isolado do grupo. Rapidamente ele já te exclui. Então olha como é que também é uma forma de exclusão. Você vê muito isso em filme, né? Entra na loja lá, tem uns japoneses, coreanos, sei lá. Aí o policial pergunta, sei que lá, o cara, ele fala com o outro uma parada que ele não quer que o policial entenda. Então ele usa um conjunto de códigos diferentes. Então só para você entender aí o fato social. Então ele vai falar o seguinte, fato social, característica do fato social. Primeiro, ele é externo ao indivíduo. Ele existe independente de você. Se você morrer, a língua portuguesa vai continuar existindo. Ele não existe por causa de você. Ela existe porque ela está dentro da sociedade. Ela é geral. Independe do local, da pessoa e da época. A língua portuguesa vai ser língua portuguesa aqui no Brasil, vai ser língua portuguesa lá no Japão, ela vai ser língua portuguesa em Portugal, ela é língua portuguesa aqui, 1500 ela é língua portuguesa, ela pode vir sofrendo modificações, mas ela continua sendo língua portuguesa, ela está viva. O que a gente falou aqui, a cultura está viva. A gente falar de língua morta, cultura morta, quando não existe mais sociedade que segue aquela cultura, não existe mais sociedade que não segue mais aquela língua, ela está morta. Ela passa a deixar de existir. Não deixar de existir
é como registro, escrita, deixar de existir sociologicamente. Lembra que a gente falou aqui, ó? É real, ela existe porque existe um grupo de pessoas que fala a língua. A partir do momento em que não há mais ninguém falando a língua, ela é uma língua morta. Ela não existe mais na sociologia. Ela existe para ser estudada, para a gente entender sociedades que existiram no passado. Mas ela não influencia mais a sociedade de hoje. Ela não faz parte mais da sociedade de hoje, ela não está viva. Ela não representa um grupo, ela não faz parte de um grupo. Então vamos lá. É legal a gente discutindo isso, é entender a ciência. Está aqui entendendo a ciência, o nascer da sociologia, com Durkheim. Então ele fala que o fato social ele é externo ao indivíduo. Independe de você. E ele é geral, independe da pessoa, do lugar e da época histórica. Ele está lá. Vou dar o exemplo do suicídio. O suicídio, ele é um fato social. Ele sempre existiu. Antes de Cristo ele existia, hoje ele existe, futuro ele vai continuar existindo. Ele existe no Brasil, existe no Japão, existe nos Estados Unidos. A homossexualidade, o homoafetivo, sempre existiu, independente da sociedade, da época histórica. É um fato social. É um acontecimento que você tem num grupo e que independe da sociedade, da época em que ela ocorre. A maneira como a sociedade vai se relacionar com isso, aí cada sociedade se relaciona de uma maneira diferente. Mas ele é um fato social. Ele ocorre independente do indivíduo. Vai existir sempre. Sempre existiu e sempre vai existir. Eles são fatos sociais. Abuso doméstico é um fato social, sempre existiu, independe do indivíduo. A gente falou aqui o suicídio, o Durkheim vai escrever um livro só sobre suicídio, a gente vai falar aqui sobre isso agora, é importantíssimo a gente conversar sobre isso. Então o fato social ele é externo ao indivíduo, ele é geral e ele é coercitivo, ou seja, é a sociedade impondo ao indivíduo uma coisa. Essa sociedade impõe hábitos, ela impõe características que você tem que seguir, você tem que fazer. É essa pressão que a sociedade faz, dessa coerção, e que a gente fala que a sociedade ela trabalha, é importante falar isso. Ela trabalha com dois fatores, o que a gente chama de coerção social e coesão social. Ao mesmo tempo que a sociedade ela é coercitiva, ela te pressiona a você se moldar a ela, ela também traz a coesão social. Ela te carrega para a ideia de que você faz parte de um grupo. E para isso, às vezes, isso para quem é sozinho faz bem. Para quem está sozinho faz bem. Pensa que eu estou sozinho no mundo, estou triste, e de repente um grupo me acolhe, entendeu? Então eu começo a agir conforme aquele grupo, a seguir as normas e as regras daquele grupo para ser aceito pelo grupo. Muito adolescente faz isso, muito adulto faz isso. Às vezes participa de grupos, e às vezes nem concorda com as regras do grupo completamente, mas aceita as regras do grupo, participa, sofre a coerção social, porque ele quer fazer parte de um grupo. Ele não quer ser discriminado. Ele cria essa disputa entre coerção social e coesão social, é que ela gera uma problemática.
É? Até que ponto aquele grupinho que você anda foi lá homofóbico, foi lá racista ou qualquer outro tipo de coisa e você não concordou, mas você se calou porque você não quer perder os amigos? Ou dentro de um grupo de religioso, ou grupo de colégio em que você colocou ideias que você não concorda, mas você se cala, porque quando você fala, a maioria não concorda com você e você vai ser discriminado, e você se cala, há uma coerção social aí. Porque você tem a necessidade de fazer parte do grupo. Olha o bullying aí, ó. A gente fala dentro do colégio o bullying. O que é o bullying? É uma coerção social. Você não se encaixa nos padrões que o grupo tem, ou porque você é magro demais, ou porque você é gordo demais, ou porque você é preto, ou porque você é homoafetivo, ou porque o teu cabelo é diferente, ou porque você usa óculos, que teu nariz é torto, você não está no padrão que aqui o grupo social acha que você tem que estar, e ele vai fazer o quê? Ele vai te pressionar. Ele vai ser coercitivo a você. Então é dentro desse processo aí de coerção e tentar ser aceito pelo grupo. Aí você às vezes olha o cara fazendo bullying com outro amigo teu, você que se cala. Você vê aquilo ali, você acha aquilo errado, aquilo horroroso, preconceituoso, mas você se cala. Você se cala porque você que está do lado de cá. E você não quer tomar as dores do outro lado. Você quer fazer parte do grupo, você quer ser aceito. E você tem medo de não ser aceito pelo grupo. Percebeu? Isso é importante a gente perceber. Durkheim é fortíssimo para a gente nesse sentido aí. Então ele fala aí, ó, existem três forças aí para a gente. A primeira foi que a gente falou aqui, ó, coerção social, a sociedade impondo normas e padrões para o indivíduo. A coesão social, a necessidade de fazer parte daquele grupo e se sentir parte daquele grupo. E o que a gente chama de anomia social é quando você se desilude completamente com a sociedade. Quando você chega num ponto em que você olha, como a gente está olhando agora aqui, e vê que essa sociedade em que você vive tem valores vazios. Que é uma sociedade vazia, uma sociedade fútil, uma sociedade sem valores de verdade, uma sociedade preconceituosa, que vive só de aparência. Aí você perde o propósito de viver. Você vive numa apatia, que a gente chama de anomia social. Que sociedade é essa? Tranquilo até aí? Que é uma apatia social. Entendeu? Você olha para a sociedade e... Não, eu não creio nessa sociedade. A sociedade, para mim, é um fakezão. É um grande fake. As pessoas todas são fakes e bonecos. Aí você entra no que a gente chama de anomia social. Entendendo? Você tá ali, mas aquela sociedade para você não representa mais nada. Aquilo não tem uma representatividade verdadeira. Tranquilo? Vamos lá, galera. Olha só para a gente fechar aqui, só relembrando aqui, então vamos falar, só fechar aqui, ó. Existe uma consciência social, que ela é a soma das características dos sonhos, desejos e vontades de cada indivíduo que vive naquele grupo, e a soma disso tudo cria o que a gente chama de uma consciência coletiva, e dessa consciência coletiva surgem os fatos sociais. Vamos lá. Os fatos sociais, como a gente falou aqui, ó, eles são externos ao indivíduo, independem do indivíduo ou não, eles são gerais, acontecem em qualquer lugar, em qualquer época e com qualquer pessoa, não tem
pessoa específica, e os fatos sociais eles são coercitivos. Eles pressionam o indivíduo. São as 3 características dos fatos sociais. Beleza. A gente falou aqui, a sociedade ela é um grande organismo vivo, a nossa sociedade, que é uma sociedade, na visão do Durkheim, uma sociedade evoluída, uma sociedade aí civilizada e evoluída, que aí a gente discutiu isso aqui, esse conceito aí de evolução é um conceito que hoje a gente não carrega mais, né? E que essa sociedade, esse organismo social, ele trabalha com 3 forças. Uma que é a coerção social, que é a sociedade impondo ao indivíduo normas e regras, padrões em que ele tem que se moldar aquilo ali. É a coerção social, que é o sentimento que esse indivíduo ele acaba desenvolvendo quando ele está dentro do grupo e ele se sente parte do grupo, entendeu? Ele se sente amado pelo grupo, ele se sente fazendo parte daquele grupo. Então há uma força aí de coesão social, que ele se sente dentro do grupo, ele faz parte de um grupo, ele faz parte daquele time, essa é a sensação. E tem o que a gente chama de anomia social, que seria uma apatia em relação à sociedade. Eu olho para aquele grupo e esse grupo é um fakezão, isso tudo é falso, isso tudo é uma grande mentira, tá entendendo? Não me interessa isso, estou aqui porque eu estou vivendo, mas isso aí não me interessa, é tudo uma grande mentira, essas pessoas são falsas, são fakes, e tudo isso daí é falso. É o que a gente chama de anomia social. A gente vai dar uma olhada agora aí, no livro de Durkheim, que é o livro do suicídio, que ele vai discutir sobre os tipos de suicídio. Vamos lá? Vamos lá, galera. Olha só. Suicídio para o Durkheim. Existem 3 modelos de suicídio. Que a gente viu aqui, a gente não discutiu aqui, existem 3 formas para o Durkheim da sociedade funcionar, que ela trabalha com coerção social, coesão social e anomia social. Então essas 3 forças aí, elas são responsáveis pelo suicídio. Ela vai ver, suicídio é um fato social, porque ele acontece independente da pessoa, suicídio sempre existiu, existe hoje em tudo quanto é lugar, ainda vai existir, enquanto houver sociedade, e ele se dá aí na visão do Durkheim através de 3 forças sociais. O que acontece? Primeiro, a gente tem que entender, hoje a gente entende que existem fatores biológicos, químicos biológicos, que levam o indivíduo ao suicídio, né? Então a gente está falando aqui de hoje, certo? Mas o suicídio, ele não é causado por uma coisa. Hoje a gente entende suicídio como um conjunto de fatores que levam o indivíduo a tirar a própria vida. Que aí vem a parte biológica do indivíduo, química, a psiquiatria, aí a parte cerebral, a parte da estrutura química cerebral do indivíduo, mas junto a isso os fatores externos que o Durkheim está discutindo. Ele não está discutindo aí o fator biológico do indivíduo que existe. A gente está discutindo aqui que o acontecimento, o fato social, o suicídio, ele ocorre por fatores biológicos que são somáticos a fatores externos sociais. E o Durkheim ele vai discutir os fatores externos sociais. É isso que eu quero que você entenda aí. Então, para você não generalizar o negócio, e poder entender isso aí. O que o Durkheim é importantíssimo nisso. Então você tem indivíduos que têm problemas psicológicos
e que, somados a esses fatores sociais, podem levar a um suicídio. Vamos dar uma análise aí, né, na visão dele. Primeiro aí, o suicídio anômico, essa visão aí que o Durkheim tem do suicídio anômico. Suicídio anômico é quando você tem, como a gente falou aqui, na anomia, você tem uma descrença total na sociedade. Você não crê mais nessa sociedade. Você não perdeu a completa empatia com a sociedade, né? Eu até, geralmente eu dou esse exemplo para os alunos, isso aqui para você entender, você entender como é que funciona isso. Vamos lá, existe uma coisa que a gente chama de paradigma. Paradigmas são as verdades absolutas. Em filosofia a gente discutiu isso. A ideia de conceito de verdades absolutas. Cuidado com essas verdades absolutas. Quanto mais você constrói a sua vida pautada numa verdade absoluta, mais perigoso é. Por quê? Porque se essa verdade absoluta ela quebra, você quebra junto com ela. Eu vou dar um exemplo comum, né, para a gente poder entender. Vou dar um exemplo aqui para vocês, só a nível de ilustração para você conseguir entender. Você tem um grupo de jovens e é muito comum entre as meninas construções de paradigmas. Aí você está lá, você participa daquele grupo religioso, você vai numa igreja, você tem uma condição financeira boa, você mora com seus pais, tem uma condição financeira boa, entendeu? E classe média alta, e o teu sonho é casar virgem, entendendo? Com um cara que seja da igreja e ter 3 filhos. Esse é o teu paradigma, esse é o teu sonho de vida. Aí você fala para mim, pô André, isso é ruim? Não. Não é ruim querer isso. O ruim é quando você acredita que toda a sua existência se resume a casar e ter filhos. Eu vou dar um exemplo. Legal, eu sonho em casar, ter filho, mas eu sonho em ter minha carreira, ser uma enfermeira, ser uma doutora, comprar minha casa, comprar meu carro, construir minha vida, entendendo? Beleza, abra o leque dos seus paradigmas, entendeu? Abra o leque dos seus paradigmas. Tá vendo? É isso que eu estou querendo te explicar. Mas aí você não quero trabalhar, eu só estou estudando para terminar que eu vou casar, ter filhos, entendeu? E viver feliz dentro da minha visão religiosa, com o meu marido pro resto da vida. Ótimo. Beleza. O que acontece? Vamos lá. Aí você casa, vai lá e tem 3 filhos, Aí o seu marido, ele vai, entendeu? Trai você para uma mulher mais nova, larga você, some, entendeu? E não paga pensão, simplesmente desaparece. Desaparece. Você nunca trabalhou na tua vida. Você não tem condições de sustentar uma família com crianças. E teus filhos estão quase tudo adolescente. Quer videogame, quer colégio particular, você é obrigado a tirar teus filhos do colégio particular, botar no colégio público. Os seus pais morreram, faleceram,
e não deixaram nada para você. A casa em que você vive é uma casa de aluguel. Você é obrigado a sair dessa casa e ir morar num casebre, uma casa bem menor, numa situação bem pobre. Os teus filhos vão ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar. Como você nunca trabalhou, você vai ter que trabalhar de doméstica na casa dos outros. Entendeu? A sua condição financeira vai muito lá embaixo. Aí você vai entrar na igreja, aquela mesma igreja que todo mundo falava com você, agora aquela galera que anda no carrão não fala com você. Vira as costas para você e fala, oi, tudo bem, mas não te convida mais para as festas, sabe? Lembra que você era convidada para todas as festas? Porque a sociedade ela é discriminatória. Eu não estou dizendo para você que toda religião vai fazer isso. Todas as pessoas dentro de religião vão fazer isso. Estou falando isso para você que isso é comum acontecer. Entendeu? E estou dando só um exemplo. Isso aí não é uma regra. Entendeu? Aí você se vê abandonada pelas pessoas que eram seus amigos. Você percebe agora que todo mundo é falso. Tá entendendo? Que aquele discurso religioso que todos eles tinham era falso. Que o teu marido realmente não te amava. Tá entendendo? Que você agora, o teu casamento não funcionou. Tem um filho teu que virou maconheiro. A outra filha virou lésbica e o outro filho virou gay. Tudo aquilo que você via como uma coisa errada. Não estou falando que é errado, não. Eu estou falando que dentro da tua visão, do teu grupo, aquilo era uma coisa errada. Pronto, todos os seus paradigmas, aqui que eu queria chegar. Todos os seus paradigmas caíram. Aí você pensa assim, que vida é essa? O que eu estou fazendo aqui? Que mundo é esse? Onde tudo que eu tinha como verdade inabalável não existe mais. Percebeu? Aí é uma destruição aí. Você entra no que a gente chama de anomia. Esse mundo não presta. Esse mundo todo é uma mentira. Esse mundo todo é uma mentira, sacou? E não tem mais necessidade de eu estar aqui. Eu não quero mais estar aqui porque eu não quero mais viver nesse mundo falso e mentiroso. Esse mundo é podre. Isso tudo ligado a problemas psicológicos pode levar o indivíduo a um suicídio. É o que ele vai chamar de suicídio anômico. Quando você já não tem mais a empatia da sociedade. A sociedade já não... ela não serve mais para você. Tranquilo? Fechamos aí então o primeiro modelo? Vamos lá. Suicídio egoísta. O suicídio egoísta, ele é bem parecido com o suicídio anômico. Ele é parecido no suicídio anômico no sentido em que o cara ele vai chegar também numa anomia, tá? Mas ele não vai chegar numa anomia porque a sociedade foi coercitiva com ele. Tipo ali na outra, ela teve que arrumar emprego, os amigos todos abandonados eram falsos, o marido era falso, os filhos eram fake, faziam aquilo tudo, mas por trás eram outras pessoas. Ela não chega na anomia porque o mundo era falso. O suicídio egoísta, ele já desde o começo sabe que o mundo é falso. Ele sabe que o mundo é falso. Entendeu? E ele joga com a falsidade do mundo desde o começo. Entendeu? Desculpe o termo, vou botar cordão de ouro, vou sair com as primas, uísque Red Bull na casa das primas, tá entendendo? É sexy droga, e acabou, que mané, tem um termo que se fala, tá carente, compra o cachorro.
Ou seja, não quer sentimento, quer romance, compra um livro. Ou seja, não tenho sentimento por esse mundo. Sacou? Se eu quero sexo, eu pago pelo sexo. Se eu quero amigo, eu compro meus amigos com dinheiro, com meu carrão. Eu atraio as pessoas pela grana que eu tenho. Esse é o suicídio egoísta. Eu compro sexo, eu compro gostar de mim. Eu estou sempre cercado de amigos, todo mundo porque eu tenho grana. Eu tenho sexo porque eu pago, sacou? Eu tenho amigos porque eu compro meus amigos. Eu sou feliz porque eu compro a minha felicidade. Eu não acredito no amor de verdade, num relacionamento de verdade. Eu não acredito numa amizade de verdade. Eu compro as coisas que eu quero. Beleza. Esse indivíduo, um dia, ele vai deitar o travesseiro, com a cabeça no travesseiro. E quando ele deita com a cabeça no travesseiro, isso um dia vai bater. Você pode ter certeza que um dia vai bater. Aí que você vê estrelas, fama, de um dia para o outro, você sai em todos os jornais. Você sai na rua, os fotógrafos chamam. Você é a pessoa do momento. Pode ter certeza que você, daqui a 6 meses, 1 ano no máximo, você está esquecido. Quem é você agora na fila do pão? Ninguém. Você que era o bambambão, artista fabuloso, conhecidíssimo. O Michael Jackson falava uma coisa, falem mal de mim, mas falem de mim. A necessidade de ser falado, de abrir o jornal e estar ali, e ser famoso, fazer churrasco, até o dia em que o cara com aquele ouro todo, aquela riqueza toda, e vai fazer uma festa na casa dele e não vai ninguém. As pessoas começam a dar as costas para ele, simplesmente porque ele já passou. A época dele já passou. É efêmero, gente. A fama e o poder são efêmeros. Eu falo que vocês são novos ainda, vocês não vão entender isso. Quantas casas de show, quantas boates em Campo Grande, aqui no bairro, bombaram. Teve uma época que era uma vocês não vão saber disso, o pai de vocês deve saber. Disque Mel. Lugavam, bombava. E artista famoso tocar lá. O que é Disque Mel hoje? Um salão de festa. Aí depois saiu o West Show. West Show. O que é West Show hoje? Nada. Entendeu? O tempo passa e esse glamour some. Então esse indivíduo que vive com o ego inflado, egocêntrico, daí de chamar de egoísta, que o ego dele é monstruoso, tem uma hora em que ele chega e fala assim, não sou nada. Quem sou eu? As pessoas não me amam. Quem realmente me ama de verdade? Eu dou esse exemplo aqui, gente. Eu dou esse exemplo aqui, que é um exemplo vivo pra gente, Adriano. O Adriano do time, o jogador de futebol. O imperador na Itália. O cara jogava tanta bola e era tão famoso na Itália que era chamado de o imperador. Sabe onde está o Adriano hoje? Dentro da comunidade da favela, tomando cachaça. E ele é alcoólatra, daqueles tipo pedreiro, desculpe aí os pedreiros que não bebem, né? Mas aí eu tô usando o estereótipo aí de tomar aquela cachaça, sabe que é de manhã cedo? Alcoólatra nesse nível, é o Adriano. O Adriano ele saiu do mundo do glamour na Itália, que ele era o imperador, para vir morar dentro da comunidade onde ele saiu. Por quê? Numa entrevista ele falou assim, eu acordei um dia, olhei para o lado e falei assim, não sei quem é meu amigo.
Eu não sei quem é que está aqui do meu lado falando comigo, porque eu sou Adriano, que gosta de mim de verdade, ou simplesmente porque eu sou o imperador. Aí o que ele fez? Voltou para a favela. Porque lá na favela ele tem os amigos dele, aqueles amigos que jogavam bola no terreninho, quando Adriano era só o menino Adriano. Entendeu? Então ali ele sabe que tem pessoas que amam ele porque ele é, e não pelo que ele tem. Sacou? Ele ainda conseguiu voltar a essas raízes. Tem uns caras que você vê os artistas aí famosos no auge, na carreira, tá entendendo? Que olha para o lado, olha para o outro e não sabe quem é quem. Como um artista super famoso vai arrumar uma esposa, vamos dar um exemplo aqui, então você virou uma super cantora astro pop, tipo aí Rihanna e coisa desse gênero. Como é que você vai saber que o cara que vai querer casar contigo tá casando com você porque ele realmente te ama, gosta do teu jeito, ou simplesmente porque você, aquela pessoa é a popstar? Entendeu? Chega um momento que o cara vai lá e dá um tiro na cabeça, que ele não sabe mais quem ele é. Aí é o suicídio egoísta. Tranquilo? Vamos agora, e vamos para o nosso último suicídio, que é o suicídio altruísta. Aí vem o que a gente chama de coesão social. O cara faz parte do grupo e ele acredita tanto naquele grupo, entendeu? Que ele acha que o grupo é mais importante que ele. A gente falou aqui. O positivismo tem isso. Perdão, ou fincar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu mato e morro pela pátria, por uma coisa abstrata, pelo grupo social. Então o grupo social é mais importante que eu. Olha o homem-bomba, que amarra bomba no corpo e pula por Alá. Ele se mata pela fé dele. Ele acha que a religiosidade dele é mais importante que a vida dele. A vida dele é menor do que a religiosidade. Ou seja, a ideologia é mais importante que sua própria vida, está acima de você. Ela é mais importante que você. O homem-bomba, os kamikazes japoneses, os pilotos que tacavam bomba depois se jogavam. Por quê? Porque a nação japonesa é muito mais importante que a vida deles. Os terroristas muçulmanos que acreditam que a religiosidade dele é mais importante que a vida dele. O cara que espanca um homossexual até matar, porque ele acredita que aquilo ali vai contra a crença dele, e que a crença dele é mais importante que a vida do indivíduo que está ali. Entendeu? Então ele está fazendo isso por Deus. Porque Deus odeia os homossexuais. Na visão dele, ele crê isso. Então ele tem que matar o inimigo. Então essa visão do outro, essa visão de que a sua vida não importa. O que importa é a sua ideologia. A sua ideologia é mais importante que a vida. Tranquilo até aí, gente? Fechamos isso aí? Faz os exercíciozinhos agora, que estão aí na apostila para a gente fechar. Eu até já expliquei aqui, só relembrando aí, faz os exercícios todos da apostila, lembrando que em cada folha coloca o teu nome lá na folha, tira foto, manda pela plataforma ou manda pelo e-mail, que aí eu vou corrigir para dar a nota. E se tiver faltando algum trabalho, essa semana é a semana de entregar os trabalhos. Gente, em história a gente já fechou a matéria, também é a mesma coisa. Fazer lá os exercícios da apostila, coloca o nome, tira a foto e manda para mim. Tá? Tenta mandar aí até sexta-feira que vem para a gente fechar essas notas, que semana que vem eu já estou colocando aí as apostilas para vocês do terceiro bimestre. Gente, um beijão, muita saúde aí para vocês, para os pais, para os avós de vocês. Cuidado, lembre-se, o seu cuidado e a higiene garante a saúde da sua vida, garante a sua saúde, garante a sua vida e a vida das pessoas
é os idosos que estão à sua volta e quem você ama. Beleza? Tranquilo, gente? Bom descanso aí. Fui!